Então, pronto. Então, vamos lá. Compartilhar aqui também. Para que também apareça na gravação a parábola. Então, perfeito. Então, a gente vai falar sobre a parábola dos talentos e das minas e a parábola da semente. Então, como eu falei, a gente continua os estudos, os ensinamentos aqui do livro do Kai Bar-Schutzels, falando sobre as parábolas. E aí, vamos começar, primeiramente, com a parábola dos talentos e das minas, tá? Primeiramente, por que a parábola dos talentos e das minas? Porque são duas, né? Na verdade, eu até coloco aqui que uma foi a parábola dos talentos, ela foi contada e muito divulgada também por Mateus nos evangelhos, e Lucas falou da parábola das minas. Porém, a parábola muda só realmente. Uma fala sobre minas e outra fala sobre talentos, mas a moral da parábola ela continua sendo a mesma. Que Jesus quis dizer com a história acabou é a mesma coisa. Ele só de fato, né? Até no próprio livro ele tem as duas parábolas. Eu vou ler uma aqui para vocês para a gente entender. Mas de fato o ensinamento, o que ela quer passar, o que ela quer transmitir é a mesma coisa, tá? Então, vamos ler aqui, né? Então, quando a gente fala da parábola dos talentos, ele começa. Porque isto também é como um homem que, partindo para um outro país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. A um servo, ele deu 5 talentos. A outro, 2 talentos. E a um outro, ele deu apenas 1 talento. A cada qual segundo a sua capacidade. Então, ele chamou 3 pessoas, né, como está aqui na imagem, e de acordo com a sua capacidade, o seu merecimento, ele deu 3 talentos, tá? Na parábola, os 3 talentos seriam como se fossem 3 moedas, a moeda da época. Então, ele faz essa alusão como se fosse moeda, alguma coisa de valor, tá? O que receber, então, 5 talentos, ele foi imediatamente negociar e ele conseguiu ganhar mais 5 talentos. Tá? O que tinha recebido 2 talentos, também foi negociar e conseguiu mais 2 talentos. Mas o que tinha recebido somente 1 talento, ele foi lá na terra, cavou um buraco e escondeu, né, o dinheiro do senhor, esse talento, e guardou lá. Passou-se um tempo, esse senhor voltou da sua viagem e, né, chamou os servos para perguntar, né, sobre os talentos, o que eles tinham feito com os talentos. E aí, o que recebera 5 talentos disse: Senhor, né, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que eu ganhei. E aí ele disse: bom servo, né, fiel, obrigado, né, confia-te e entrará no gozo do teu senhor. O que recebera também mais 2 talentos, entregou, né? Falou para o senhor: Senhor, o senhor me deu 2 talentos e eu batalhei, consegui mais 2 talentos. Ele também disse: muito bem, parabéns, né? Servo bom e fiel, né? Confia-te que vai gozar também, né? Das maravilhas do teu senhor. Já aquele que, por fim, entregou apenas 1 talento, né? Aquele que o Senhor entregou apenas 1 talento, ele disse: Senhor, eu sei que és um homem severo e ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joarastes. E, atormentado, fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é seu. Então, ele foi lá, cavou, pegou o talento dele e devolveu para o Senhor. E aí, o que o Senhor respondeu? Servo mau, preguiçoso, sabias que o ceifo onde não semeei e que recolho onde não joarei? Devias, então, ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu teria recebido o que é meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a todos o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será-lhe tirado. Ao servo inútil,
lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, quando a gente fala aí dessa parábola, quando ele fala dos talentos, aqui a gente falou de moeda, de dinheiro, né? Então, de três servos, 3 pessoas que o Senhor deu dinheiro, e ele, dois servos multiplicaram, né? Fizeram esse dinheiro render, e um servo simplesmente guardou aquele talento e entregou. Então, aqui eu ponho, né? Que a parábola dos talentos tem a mesma significação das minas, uma narrada por Mateus e outra por Lucas, mas exprimem perfeitamente os deveres que nos assistem assim, material, moral e espiritual. Então, quando a gente faz a leitura do livro e o Kaibar explica para a gente o que de fato significa a parábola dos talentos, ele traz o quê? Todos nós somos, de fato, iguais perantes aos olhos do Pai, né? Deus, então, olha para nós com todos os olhos. E por que ele dá, então, talentos diferentes para certas pessoas? Como eu falei no começo, ele dá de acordo com os seus merecimentos. Então, o que recebeu 5 talentos, merecia aqueles 5 talentos. O que merecia 2 talentos, merecia os 2 talentos. E o que merecia 1 talento era porque, de fato, ele só tinha condições de ter 1 talento. Então, quando a gente faz essa reflexão do talento, aqui a gente não está fazendo só uma reflexão de coisas, né, só materiais, mas também coisas materiais, morais e espirituais, que é o que a parábola traz para a gente, né? Os talentos, olhando para o lado do espiritismo, ele está voltado ao que Jesus nos ensinou. Os nossos talentos, o que o espiritismo, Jesus está nos dando? Os nossos talentos, né? Então, tanto moral, espiritual, o que a gente tem para poder multiplicar isso? Então, até mesmo no livro, ele começa a fazer essa explanação, até mesmo de momentos em que passamos. Então, ele fala que Jesus veio para a Terra, multiplicou o que ele tinha, todos os seus talentos, com os seus discípulos, passou a mensagem de Deus, do Espiritismo, do Cristianismo para a gente. E o que a gente fez com esses talentos que ele deu para a gente? Os nossos talentos e praticamente no lixo. Porque quantas famílias perderam pais, filhos, quantos lugares foram devastados? Como que a mensagem do Cristo, que era para falar sobre amor, caridade, esperança, simplesmente não se multiplicou. Ela ficou ali, né, como o servo de um talento. Ele não multiplicou os talentos dele, ele não multiplicou o que ele tinha de melhor, ele simplesmente guardou aquilo e não fez nada. Então, traz também para a gente, nessa parábola, uma reflexão do que estamos fazendo com os nossos talentos, né? Não só os espirituais, mas também os materiais. O que temos e o que estamos multiplicando? Tudo que aprendemos, estamos colocando em prática? Estamos multiplicando nas nossas ações diárias, no nosso dia a dia? O quanto que nós estamos colocando, né? Tudo que aprende, vou dar o um exemplo aqui da casa. Que a gente está aqui na casa, a gente vem, a gente estuda, a gente aprende as coisas. O quanto que a gente multiplica esse nosso talento? O quanto que a gente tem a oportunidade de fazer a multiplicação do que aprendemos aqui no nosso dia a dia? Então, ele traz muito disso nessa parábola. Então, ele até fala aqui, né? O pai reparte igualmente as suas dádivas entre todos os seus filhos. Faz levantar o sol para os bons e maus, descer as chuvas para os justos e injustos, mas exige que essas dádivas sejam acrescentadas por todos. Os que a obedecem
obedecem os seus preceitos têm o mérito das suas obras. Os que desobedecem para nos ajudar. Mas é isso. Então, muito disso também com as questões também moral e espiritual. O que aprendemos aqui na casa? O que aprendemos com a doutrina, com os livros? O que fazemos para multiplicar os nossos talentos? E muito do que ele fala no final da parábola, né? Ele fala ali, servo mal, vou te tirar e você vai sofrer, justamente porque a gente tem a oportunidade de fazer os nossos talentos se multiplicarem. Então, estamos aqui encarnados, mais uma oportunidade de evolução, de crescimento. E o que a gente faz com isso? A gente guarda o nosso talento e não aproveita? Ou a gente põe o nosso talento em prática, que talvez hoje o meu seja um talento, mas será que se eu não explorar esse talento, será que eu não vou multiplicá-lo? Ele dá outro exemplo, então, de questões voltadas ao espiritual. Então, poxa, eu tenho aqui a possibilidade de ajudar aqui no centro, ou eu acho que eu posso estudar e desenvolver a mediunidade. Será que não seria interessante eu desenvolver esse meu talento? Eu aprimorar essa questão? Ou simplesmente ignorar que, por exemplo, eu possa contribuir de alguma forma, mas não, acho que é melhor eu ficar aqui quieta no meu cantinho, não fazer nada, que tá tudo bem, né? Então, quanto que a gente pode, de fato, melhorar e desenvolver os nossos talentos? Tá? Alguma dúvida? Alguma questão? Então, é um pouco disso. E quando ele fala da parábola da semente, a gente pula para a parábola da semente, tá? A parábola fala, contada por Marcos. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesma produz frutos, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E depois do fruto amadurecer, logo ele mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, o que essa parábola traz para a gente? Que é assim também no reino dos céus, né? Quando Jesus, nosso grande semeador, veio para cá, a semente, né, da árvore foi a palavra dele. Eu acho que condiz muito também um pouco com a parábola dos talentos, né? Então, Jesus veio e trouxe a semente, os seus ensinamentos, a bondade, a caridade, a justiça. Ele trouxe várias sementes e plantou tudo isso aqui entre nós, entre os discípulos, entre os seus seguidores, né? Esses dariam, ele deixou bem claro que essa semente, ela seria, de fato, a semente que geraria o fruto para a vida eterna. São os conhecimentos da doutrina, do cristianismo. E se atirada aí, né, atirada na obscuridade, tornou-se um corpo cheio de fortaleza, germinou, organizada, e cuja raiz se introduziu no coração dos seus discípulos. Então é isso. Ele veio, ele deu a sua palavra, ele levou o seu conhecimento, trouxe a doutrina de Deus, explicou tudo certinho e disseminou essas sementes, espalhou essas sementes para que elas gerassem num futuro um fruto. Então, fendida a terra produtiva, deixou a sair a haste que vai crescendo viçosa e saudando a luz, aparecendo aos olhos de todos, com seus reflexos verdejantes na esperança, que anuncia a produção do oxigênio espiritual indispensável à vida das almas. Continuando, ele fala: com as folhas já largamente abertas e flores perfumosas, mostra-se a árvore adulta e luxuriante, e tal como fora previsto, a árvore que serviria para a cura e vida dos espíritos. A força secreta que produz todas as transformações orgânicas também produz as transformações psíquicas. Então, quando a gente retorna aqui, né, para a parábola da semente, Jesus veio, trouxe a mensagem, plantou a semente. Então, plantou a semente em nós. Como nós estamos fazendo aqui hoje. Então, estamos aprendendo, estudando, divulgando, estamos plantando a nossa semente. Então, como que, com base nisso, a gente vai
fazer essa semente virar uma mudinha, né? Se tornar uma árvore, dar frutos, dar flores, né? Então, a parábola da semente, ela traz um pouco disso. Parece que do dia para a noite a gente plantou uma semente e ela virou uma árvore. Mas não, ela tem toda uma etapa de amadurecimento, de conhecimento, de muitas vezes de sofrimento, de dor. Então, assim como a planta, a gente pode fazer a alusão de que às vezes a gente passa por momentos de tristeza, então, como a planta tem seca, às vezes não tem os nutrientes necessários. Então, como que a gente vai nutrindo essa semente do Espiritismo, da palavra de Jesus dentro de nós, para que nos tornemos uma árvore frutífera que vai dar frutos, né? Na sequência disso. Então, a parábola vem um pouco para falar isso, que a gente precisa o quê? Plantar a semente, regar com estudo, com conhecimento, com perseverança, porque muitas vezes a gente vai falhar no processo, a gente vai dar um passinho para trás, vai precisar, né, desenvolver um pouco mais, estudar um pouco mais, vai se sentir desanimado. Então, às vezes, a árvore que teria que dar frutos em determinado momento não vai dar, porque não foi bem cuidada, não foi bem trabalhada. E faço essa comparação conosco também. Então, quantas vezes a gente está no caminho certo, mas por N motivos a gente acaba não dando sequência por problemas pessoais, problemas em casa. Falta, às vezes, um pouco de fé também para que a gente continue na caminhada, continue do desenvolvimento. Mas o importante é não se deixar abater, né? Então, continuar regando essa muda, né? Fortalecendo essa árvore que vai vir a dar frutos, a dar flores, a trazer aí esse crescimento saudável, né? Como ele fala aqui, saudável, com força, com vida. E isso também é um comparativo com a nossa vida, tanto moral, espiritual, como também a vida física, né? Então, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos tropeços, o quanto que a gente deve ter foco, fé, né? Acreditar, entender que às vezes a gente vai dar um tropeço, vai caminhar talvez um pouco mais lento, um pouco mais devagar, mas que vai conseguir a chegar na árvore frutífera, na árvore com flores, tá? Então, a gente pode também fazer, como eu falei, né, o comparativo com a parábola aí das minas. Então, a gente plantou a semente. Então, a semente está aqui, né, plantada. O que a gente vai fazer com essa semente, né? Acho que até deveria ter falado ao contrário agora, pensando, né? Falar primeiro da parábola da semente, para fazer depois essa conexão com a parábola das minas. Então, a nossa árvore deu frutos, deu sementes, né? Deram os nossos talentos. Como que a gente pode multiplicar os nossos talentos, as nossas virtudes? E aí a gente pode também fazer uma comparação, né? Conosco aqui. Então, hoje eu estou aqui falando, conversando com vocês, trazendo um pouquinho do estudo. Vai saber quem está aí sentado, que gostaria também, teria vontade de multiplicar um talento, teria vontade de participar de alguma forma da casa. É como a Marielle falou, hoje é dia de eleição aqui. Então, poxa, venho, sou frequentador da casa, tenho aqui um apreço, uma admiração pela doutrina, estudo. Será que eu não poderia multiplicar esse meu talento, contribuir de alguma forma? Será que a casa não poderia ter o meu talento também aplicado aqui? Todo mundo tem alguma coisa boa, ninguém, né? Até na parábola ele fala, se você pode olhar uma pessoa, um morador de rua, um mendigo, e falar que ele não tem nenhum talento. Com certeza ele tem talentos. E muitas vezes ele tem talentos maiores do que pessoas, né, que a gente olha e fala assim, olha, um sacerdote, uma pessoa importante, né? Até na parábola mesmo, o Kai Bartschutzel fala, receberam muitos talentos uma pessoa que, de fato, teria mais condições de multiplicar mais talentos, né? Então, de acordo com os seus merecimentos. Mas não quer dizer que uma pessoa, um ser que não tenha tantas condições, não possa ter um talento e não possa multiplicar, às vezes, até mais esses talentos por conta da sua condição atual.
Então, o que a gente pode fazer? A gente estava montando aqui, até brinquei aqui com o Leandro, falei assim, olha, se você quiser ser advogado aqui do centro, é uma ótima possibilidade, você não quer se candidatar aí, né? Então, cada um tem o seu talento, cada um tem algo que faz de bom, né? Não, como eu falei, não só no espiritual, no moral, mas tem um talento. Então, um é bom de desenho, o outro é bom de conversa, de falar, o outro é advogado, pode ajudar. A gente tem as meninas que são arquitetas, que estão ajudando na reforma da casa. Então, todo mundo tem algo que faz extremamente bem e que muitas vezes você mesmo não se valoriza, não valoriza o seu talento. Então, a gente precisa, de fato, colocar os nossos talentos em prática, usar isso no nosso dia a dia e aperfeiçoar. Então, eu gostaria muito, por exemplo, de aprender marcenaria, mas não tenho habilidade nenhuma, mas é algo que eu quero. Será que eu não posso desenvolver esse talento? Ou, por exemplo, olha, eu gostaria de desenvolver a minha mediunidade, então o que eu posso fazer para desenvolver esse talento? Vou me inscrever no ESG, vou fazer o curso, vou vir aqui depois para o desenvolvimento mediúnico, vou trabalhar esse meu talento, vou multiplicar os meus talentos. Então, muitas vezes a gente tem essa sementinha aí que está crescendo, que está germinando, mas que poderia dar muito mais frutos, muito mais flores, mas que acaba não brotando mais, não multiplicando os nossos talentos, muitas vezes porque a gente se sente envergonhado, ou não se sente capaz, ou acaba, como fala aí na parábola dos talentos, acaba tendo medo, né? Acha que não vai dar certo, né? Como o servo que ganhou um talento, achou que o Senhor iria brigar, ia ceifar de alguma forma aquele talento, então acha melhor esconder, guardar aquilo, do que compartilhar, do que tentar multiplicar, né, o seu talento. E quantas vezes não fazemos isso no nosso dia a dia, nas situações de trabalho, nas situações com a família, nas situações com os colegas, com os amigos. A gente tem tanto para dar e às vezes por receio, por medo, por insegurança, a gente não multiplica o que a gente pode fazer. Isso tanto também na palavra, na doutrina, né? O quanto que a gente pode pregar isso, né, de alguma forma, numa conversa, num momento de desabafo de alguma pessoa, o quanto que a gente pode confortá-lo, pode ajudá-lo, então fazer de fato a nossa parte ali, e a gente muitas vezes acaba não seguindo, não prosseguindo de alguma forma, por insegurança, de perder isso de alguma forma, né, de não multiplicar. Então, a possibilidade que a gente tem para multiplicar os nossos talentos, fazer semear, né, essa sementinha voltada à doutrina, uma palavra